quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes coisas. Hoje, Jesus contou mais uma parábola para nós, a parábola do administrador infiel. Vamos nos ater a alguns detalhes dessa parábola. Quem são os dois principais personagens dessa parábola? O administrador e o chefe, mas o chefe, qual o nome que dá aqui qual? Então, nós temos o homem rico e o administrador. Então, são esses os dois personagens principais dessa parábola que nós escutamos. E quem seria esse, na parábola, quem seria esse homem rico? Quem seria esse homem rico? Ele é a imagem de quem? De Deus. Então, nessa parábola, o homem rico é a imagem de Deus. E o administrador? Imagem de quem? Do ser humano. Pode ser, tomara que não sejamos, tomara que não sejamos, mas pode ser cada um de nós, tomara que não seja, mas pode ser cada um de nós esse administrador. E depois, os bens do administrador, o que seria? Então sabemos que o homem rico é Deus, sabemos que o administrador pode ser qualquer um de nós. E esses bens do administrador, o que seriam esses bens? Valor material, o que nós temos, porque você está falando que pode ser cada um de nós, então pode ser os bens materiais que possuímos, mas o quê? Não. Mas o quê? O que pode ser esses? Se nós somos administrador, podemos ser, administramos o quê? O que nós administramos? Falou dos bens materiais que possuímos, mas o quê? Bens materiais, dinheiro, mais o quê? O que vocês administram? O que vocês administram? A vida? A vida. Então, foi você que se deu a sua vida? Não, você recebeu. Então, olha, Deus te deu a vida para que você possa administrá-la. E você, além da sua vida, também pode administrar o que você tem de bens materiais. Diz alguma coisa que você tenha, que você gosta. O celular? Por que será o celular? Por que será o celular o primeiro item lembrado? Bem, então, caderno, segundo item? Não enrola o padre, que o caderno não está entre os bens que você mais gosta, tá bom? Bem, então, a vida, os bens materiais, Bem, então, tudo isso. Mas também, a gente administra outra coisa importante. Administramos o nosso tempo. E o tempo é uma coisa importante. Então, administramos o nosso corpo. Como lidamos com o nosso corpo? Também somos administradores, não só da vida de modo geral, mas do nosso corpo, do nosso tempo, das coisas que nós possuímos. E aí, esse administrador que era infiel, ele administrava de que modo? Os bens que não é dele, os bens que eram do homem rico. Como que ele administrava? Tem uma palavrinha que o Evangelho falou, Como ele administrava, quem lembra? Não, também, mas tem uma palavrinha antes que é importante. Quem vai lembrar? Ele economizava? Ele gastava. A palavra é esbanjar, mas é gastar. Então ele gastava sem critério, ele gastava muito, sem se preocupar, porque não considerava ser dele, Então ele gastava, Assim ele administrava. Era a forma que ele lidava, dele lidar com aquilo que não lhe pertencia,
que pertencia ao homem rico. E é assim também que uma pessoa pode administrar sua vida de modo errado, esbanjando aquilo que Deus deu, gastando tempo de forma errada, expondo o corpo, sendo consumista, materialista, apegado às coisas que tem, né? Mas o que? Quando mentimos, roubamos, burlamos o que é correto, tudo isso torna a pessoa um administrador infiel, igualzinho esse do Evangelho. E aí, o homem rico, o dono, né? Como vocês falaram, o patrão, o que ele pede? O que ele pede ao administrador? Que ele faça o quê? O que ele pede? O que o dono, o homem rico, pede ao administrador? Que ele faça o quê? Não. O que ele pede? Hoje vocês estão meio desatentos. Hã? Não. Vocês não vão acertar que faça o quê? Não é isso. Não sabem, hoje não sabem. Que ele preste contas, não foi isso? Que ele preste contas da administração que ele está fazendo. Então, agora, qual o significado do dono pedir ao administrador que preste contas? Tem uma imagem. A imagem dessa prestação de contas é o juízo. O juízo que ocorre para todos nós e vai ocorrer para todos nós um dia, quando chegar ao fim de nossa vida aqui na terra. E hoje nós rezamos por vários irmãos falecidos na missa de hoje. Então, quando chega ao final de nossa vida na terra, que é a nossa morte, então vem o momento do juízo, da prestação de contas da nossa vida ao dono da nossa vida, ao homem rico, a Deus. Né? Então, Deus pede a prestação de contas. E aí, o último item dessa parábola que o padre quer destacar é o homem rico, depois que pede ao administrador que preste contas, ele diz ainda mais uma coisa. Ele vai continuar deixando ele prestar contas? Ele administrar? Vai deixar ele continuar administrando? Não vai. Então ele pede a prestação de contas e vai retirar dele os bens que ele administra. Então, se a prestação de contas é o final da vida e o juízo. Depois, então, que ocorre o juízo, depois da morte, não tem mais como o administrador infiel mudar o seu comportamento. Não tem como ele mudar a forma de administrar. Ele vai ser julgado pela forma como ele administrou até aquele momento. E aí ele vai receber, ele vai ter então um prêmio ou um castigo, dependendo do seu comportamento, como ele foi infiel, enfim. Não deve receber a herança eterna. Então vejam, até que momento nós que também administramos aquilo que não é nosso, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso corpo, os bens, a forma honesta ou desonesta de lidar. Então, até quando iremos administrar? Até quando podemos mudar o rumo da nossa vida? Até o momento da nossa morte. Depois da nossa morte, não teremos mais oportunidade de mudar o nosso destino. E aí, quando morremos, nós temos 3 possibilidades. Quem sabe quais são as 3? Céu, o inferno e o purgatório. Então, são as 3 possibilidades. Então, se alguém não foi bom aqui, se alguém não for um bom administrador, então, ele não vai para o céu, não vai para o purgatório, vai para o inferno. Mas não cabe à igreja dizer quem está em um lugar ou em outro. A gente não sabe, porque é Deus que julga, não somos nós que julgamos. Mas a igreja ensina que tem essas 3 realidades. Bem, se a pessoa foi boa
mas também tinha ainda alguns acertos a fazer na vida, para onde que ela vai? Purgatório. E se a pessoa foi 100%, foi ótima, perfeita nas suas escolhas, para onde que ela vai? Para o céu direto. Bem, não sei se vai ter alguém que vai para o céu direto, mas seria isso, né? Então, aonde entra a nossa oração pelas pessoas que morreram? Entra por todos, a gente não sabe quem está em qual lugar. Então a gente oferece nossa oração. Se a pessoa estiver no purgatório, então a nossa oração abrevia o tempo dela de purgatório para ela ir direto para o... Por isso que importa a nossa oração por quem faleceu, não é? Porque se estiver no purgatório, vai abreviar esse tempo e vai então poder mais rapidamente para o céu. Então o administrador termina o seu tempo e ele não pode mais mudar. Agora vem o julgamento para ele. O Papa Bento, certa vez ele falou assim, em uma homilia dele: esta parábola contém pequenas frases que nos convidam a escolhas radicais em meio a uma constante tensão interior. Que constante tensão ele falava? Dentro de todos nós tem uma tensão entre honestidade e desonestidade, entre fidelidade e infidelidade, entre egoísmo e amor, entre o bem e o mal. E todos nós, desde pequenininhos, já experimentamos essa tensão. Quantas vezes já não amamos e agimos por egoísmo, pensando só na gente? Muitas, não. Quantas vezes acabamos fazendo mal para alguém? Com uma palavra dura, com, né, uma ofensa, com uma briga, né? Quantas vezes? Muitas. Quantas vezes não fomos honestos? Muitas, né? Tem até alguns que já colaram em prova, por exemplo, né? Você nunca, né? Ah, até acredito. Então, essa tensão, tá bom, tomara que não mesmo, espero que não, né? Então, essa tensão, ela está sempre dentro de nós. Fazer o bem ou fazer o mal, fazer o que é correto ou acabar fazendo aquilo que é errado. E ele continua dizendo, a vida será sempre uma opção. Sempre estaremos diante de escolhas. E podemos fazer escolhas certas ou podemos fazer escolhas erradas. E assim vai ser a vida inteira. E vocês já experimentam isso. Vocês já experimentam a oportunidade de acertar e a oportunidade de errar, né? E ele continua: é necessária uma decisão fundamental entre a escolha por uma lógica do lucro e do êxito econômico como critério do nosso agir e uma lógica de partilha e solidariedade. Que lógica iremos escolher? Por vezes vemos as pessoas tão focadas no êxito material que acabam esquecendo a lógica cristã da partilha, da preocupação com o outro, de olhar para quem precisa mais. E até, papais, abro um parêntese aqui, na lida com nossas crianças e na própria preocupação escolar das nossas crianças. O que vocês procuram? O bem-estar das crianças ou o êxito nas provas? Olha só, estamos diante de uma escolha. E hoje vemos majoritariamente os pais preocupados que as crianças tenham êxito nas provas. Não que estejam bem enquanto pessoas. Estamos tendo crianças adoecidas aos montes, porque a preocupação de muitos é só tirar boa nota nos colégios. Estamos cobrando nossas crianças apenas resultados. Tenham cuidado com isso. Que lógica queremos para a nossa vida? Que lógica queremos para a nossa família? Nós somos mais do que o que temos. E nossas crianças são mais do que as notas que tiram. Não esqueçam isso.
E estas lógicas são totalmente opostas. Enquanto o êxito de uma é o acúmulo, o êxito da outra é a partilha. Então, na lógica do consumo, o êxito é ter mais. Não importa de quem sai. Na lógica cristã, o êxito é ter um coração desprendido. E por isso, Jesus disse para nós nessa parábola: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Ter a mesma esperteza deste administrador seria importante que tivéssemos, mas para fazer as escolhas corretas, que conduzam à prática do bem e que ajudem a levar Jesus ao coração das pessoas. Que tenhamos a esperteza dele, mas com as escolhas certas, para que possamos, assim, administrar bem a vida, o nosso tempo, o nosso corpo, tudo aquilo que nós possuímos e que Deus nos deu. Que possamos ser uma paróquia de bons administradores, não apenas homens e mulheres que pensam no material e no lucro e são indiferentes com o próximo. Que Deus nos ajude, assim seja. Amém.